Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente vão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Gente, eu não vou começar hoje uma nova série. Na semana passada eu terminei uma série e teoricamente eu iria começar uma nova hoje. Mas eu passei quinta, sexta e sábado buscando, olhando para a Bíblia, abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia e pedindo a Deus uma direção do que eu deveria falar. E sábado, às 11 horas da noite, ontem às 11 horas da noite, é que eu comecei a fazer essa mensagem que eu estou ministrando para você hoje aqui. Eu já estava desesperado, né? Eu estava orando já falando com o computador. Deus, fala por esse computador, manda aí aquele pop-up, alguma coisa que abra e de repente já venha todos os slides prontos assim, por revelação, porque não estava vindo nada. E de repente eu comecei a lembrar que esse ano, 2018, é o ano para Nova de nós despertarmos para servir. A gente se despertar para a necessidade de nós servirmos. É o ano da servitude. É o ano que a gente declarou como o ano da servitude. E aí eu lembrei de... começou a vir essa palavra aqui no meu coração. E o tema dessa mensagem, o título dessa mensagem é: Você pode agir como Cristo agiu. Esse título ele talvez assuste um pouco, né? Você pode agir como Cristo agiu. Mas na verdade, o nome cristão, quando começaram a chamar os cristãos de cristãos, era até um termo pejorativo, porque era como se as pessoas que estavam olhando de fora, porque até então a igreja se chamava por o caminho, os irmãos ou qualquer coisa desse tipo. E de repente os de fora, as pessoas de fora começaram a chamar, não, são os cristãos. E na verdade quando eles diziam os cristãos, a origem da palavra quer dizer, eles são pequenos cristinhos. Eles querem ser como aquele tal de Jesus Cristo que andava por aí fazendo isso e aquilo, e eles querem ser uma cópia. E é isso que nós somos. Então você pode agir como Cristo agiu. Glória a Deus. Amém. Queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, a gente pode agir como Cristo agiu. Nós podemos agir como Cristo agiu. Sabe, João 14:12 é um versículo que, quando você olha para esse versículo e para pensar, ele assusta um pouco. Porque, olha só, isso aqui foi Jesus que disse. Isso aqui não foi o pastor Fragalho, não foi uma conclusão que alguém chegou. Jesus disse: em verdade vos digo. E quando, na cultura hebraica, essa expressão, em verdade, isso significa algo que eu quero enfatizar para que você se lembre, aprenda. E eu estou dizendo para você uma realidade muito importante. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Que Jesus estava dizendo: o meu tempo aqui nessa terra já está terminando, daqui a pouco eu vou partir, mas vocês que vão ficar, que são meus discípulos, e é um recado que Jesus deixou para os 12, para os 70 e para todos nós, para toda a igreja: as obras que eu faço, as mesmas obras vocês farão, e até obras maiores vocês vão fazer. Agora, por um instante, hoje, durante esse culto, durante essas próximas 3 horas e meia que nós vamos ficar juntos aqui, pelo período desse culto, esqueça um pouquinho, tire o foco da segunda parte do versículo, que fala de obras maiores. Ok? Vamos esquecer um pouco a questão das obras maiores. Se a gente conseguir fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, já está de bom tamanho, hein? Ok? Se ele der a graça da gente fazer ainda coisas maiores, mas vamos esquecer um pouquinho as obras maiores e vamos focar, colocar ênfase naquilo que Jesus fez, naquilo que ele fez, que ele disse que nós poderíamos fazer as mesmas coisas, ok? Ele disse que nós podemos fazer exatamente as mesmas coisas, não aquém, não menos. A visão religiosa nos coloca aquém. Não, quem sou eu para fazer as coisas que Jesus fez?
Poxa, porque Ele é o Senhor dos senhores. Mas a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Ele não nos colocou abaixo, assentado aos pés ou a 1 quilômetro abaixo, mas assentado com Ele, em par de igualdade. Amém? Assentado com Ele em lugares celestiais. E Ele disse, as obras que eu faço, vocês podem fazer as mesmas obras. Agora, dá uma olhada no que diz Gálatas 5:6. Gálatas 5:6 diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Agora o apóstolo Paulo recebe de Deus uma revelação de que em Cristo, nem o fato do sujeito ser judeu ou gentio, de ser grego ou romano, de ser norte-americano ou brasileiro, de ser bonito ou feio, de ser gordo ou magro, de ser alto ou baixo, de ser preto ou branco. Para Deus nada disso faz a menor diferença, tem a menor importância, porque o que realmente tem importância para Ele é a fé que atua através do amor. Mas o que esse versículo tem a ver com aquilo de João 12? Presta atenção, porque esse culto aqui, essa palavra em especial, é só para os inteligentes. Ok? Porque a cada slide aqui, você vai precisar botar na sua mente o que você viu no slide anterior, porque eu quero fazer uma série de associações que a gente vai amarrar lá na frente. Tá? E de repente você vai ver algumas coisas aqui que parecem estar soltas uma da outra, mas que tem tudo a ver uma com a outra que a gente vai amarrar lá na frente. Então Jesus disse que nós podemos fazer as obras que Ele fez, e o nosso foco hoje não são nas obras maiores, mas nas obras que Ele fez, que Ele disse que nós podemos fazer as mesmas obras. E agora o apóstolo Paulo diz que o que importa para Deus não é se o sujeito é judeu ou gentio, se ele é grego ou romano, se ele é branco ou preto, se ele é bonito ou feio, se ele é magro ou gordo, alto ou baixo, mas o que importa é a fé que atua através do amor, a fé que opera através do amor. Agora, lembre-se de que tudo que Jesus fez aqui nesse mundo, nos seus 3 anos e meio de ministério, tudo que Ele fez não como Deus, mas como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, mas quando você lê Efésios capítulo 2, do versículo 5 ao 11, é uma porção que os teólogos chamam de o esvaziamento. No grego é kenosis, que significa esvaziamento. Eu não vou ler a passagem para a gente ganhar tempo, mas Filipenses 2, de 5 a 11, diz que Jesus, sendo Deus, não considerou usurpação o ser igual a Deus, mas apesar disso, Ele se humilhou e tornou-se como um de nós e manifestou-se nesse mundo como servo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. E por causa disso, Deus deu a Ele o nome que está acima de todo nome que se possa pronunciar na terra, acima da terra, embaixo da terra, porque Ele se humilhou e se tornou como um de nós. Então, quando Jesus se manifestou nesse mundo, Ele nada do que Ele fez, curar cegos, aleijados, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas, Ele não fez nada disso como Deus. Jesus era 100% Deus, mas misteriosamente Ele também era 100% homem. E nada desses milagres que Ele fez como Deus, mas como um homem ungido pelo Espírito de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira pregação, depois da ascensão de Jesus, no dia de Pentecostes, ele chama a atenção do povo que estava ouvindo. Ele disse o seguinte: todos vocês aqui sabem como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com graça e poder, de forma que Ele pregou e curou a muitos enfermos. Ele andou por toda parte, fazendo o bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos. Agora eu te pergunto o seguinte: Deus ungiu a Jesus. Jesus era Deus? Era. Deus precisa de ser ungido? Quem é que está acima de Deus para ungir Deus? Ninguém. Mas Jesus, como homem, precisou de ser ungido por Deus, porque Ele se manifestou nesse mundo como homem. Você vai ver que Jesus, Ele vai ao batismo, Ele é batizado por João Batista. Deus precisa de ser batizado? Mas Jesus foi, como homem. Ele é batizado. Quando ele sai do batismo, você lê isso lá no Evangelho de Lucas, quando ele sai do batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto, e ele passou 40 dias sem comer, e depois de 40 dias veio o diabo para tentar Jesus, não é isso? Aí o diabo tenta fazer Jesus agir, não como homem, mas como Deus.
E ele diz, olha, você não está 40 dias sem comer, você não está com fome, transforma essas pedras em pães. Como Deus, ele só precisava fazer assim, ó. E as pedras iam se transformar em pães. Mas ele diz, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Aí o diabo foi infeliz nessa, ele manda outra. Não, então se você é Deus, se joga do alto aí do templo e Deus o teu pai vai enviar anjos para te amparar. Eles querendo provar que era Deus, ele podia se jogar e Deus ia mandar os anjos, mas ele disse, não tentarás ao Senhor teu Deus, que é uma ordem da lei dada aos homens. E por que Jesus não quis se manifestar como Deus? Porque se ele se manifesta, ele poderia, porque ele era Deus, e ele é Deus, mas se ele se manifestasse como Deus, ele quebrava todo o plano da salvação. Porque quem perdeu a comunhão com Deus foi um homem. Quem tinha que recuperar a comunhão com Deus era um outro homem. Por isso Jesus é chamado de o último Adão. O primeiro falhou, o último veio e cumpriu todo o plano de restauração. No último dia do juízo, a única coisa que o diabo não vai poder falar para Deus é, mas também você ganhou de mim, claro, você mandou aí o seu Filho Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e Deus vai poder argumentar, não, ele se manifestou como homem. Você, um espírito cheio de poder, perdeu para um homem. Quem venceu o diabo não foi Deus, mas foi Jesus Cristo, homem. Amém? E essa é a maior raiva do diabo. Essa é a maior raiva do inferno, essa é a maior raiva do diabo, porque ele não perdeu para Deus Todo-Poderoso, mas para um homem ungido com o Espírito Santo de Deus, que embora fosse Deus, abriu mão dos seus privilégios para se tornar como um de nós, e foi até a morte e morte de cruz. Agora, você quer uma outra coisa óbvia? Se Jesus tivesse feito tudo o que fez como Deus e não como homem, como é que ele poderia dizer para mim e para você, as obras que eu faço, vocês farão as mesmas obras, porque você e eu não somos Deus, nem nunca seremos, não é verdade? Então se ele disse, as mesmas obras que eu faço, vocês poderão fazer, por quê? Porque eu estou aqui me manifestando como um homem ungido pelo Espírito de Deus, e vocês têm o mesmo Espírito, nós temos o mesmo Espírito que nos unge, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós, amém? Quando eu olho para o lado humano, olhando para o lado humano de Jesus, esquece um pouco, agora deixe o lado divino de Jesus um pouco de lado, olhe só para o lado humano de Jesus. Jesus como homem, você consegue enxergar que ele era uma pessoa cheia de amor? Um homem compassivo e perdoador? Você consegue entender isso? E ele disse, as mesmas obras que eu faço, vocês poderão fazer, vocês farão. Agora lembre-se que foi ele mesmo que disse isso. Não foi o pastor Fragale, não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo João, foi Jesus que disse isso. As obras que eu faço. Você imagina o seguinte, se Jesus não tivesse dito isso, e eu, lendo a Bíblia, eu chegasse a uma conclusão, caramba, pelo que eu estou lendo aqui, pelo que Jesus disse, ele não disse diretamente, mas pelo que ele disse, pelo que o apóstolo Paulo fala, eu estou concluindo aqui uma coisa, nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez. Rapaz, na segunda-feira ia ter gente pela internet mandando paulada no pastor Fragale. Esse camarada disse que nós podemos fazer o que Jesus fez, como é que pode isso? E se eu dissesse, se eu fosse ele e dissesse, e obras maiores, aí até você levantar, heresia, vamos embora. Mas não foi ninguém que falou isso, foi Jesus em pessoa, que disse que nós poderíamos fazer as mesmas obras. Então esqueça por um instante o poder, os milagres, esqueça Jesus curando cegos, aleijados, esqueça Jesus andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes, esqueça um pouquinho isso, os milagres, e pense nas vezes que ele agiu simplesmente com base no amor, nas vezes que ele agiu com base na compaixão, na bondade, na benignidade, na humildade, nas vezes em que ele abriu mão de ser servido para servir. A Bíblia diz que Jesus se dispunha tanto para servir, que nem tempo às vezes para comer ele tinha, mas como homem, ele sentia fome. E ele tinha todo o direito de olhar para aquela multidão e dizer, gente, desculpa qualquer coisa, mas meio-dia, está na hora do meu almoço, hein? Agora, só 2 horas da tarde. Quem está na fila fica esperando, porque é só 2 horas da tarde. Porque eu vou almoçar, mas depois eu tiro aquela pestana e depois eu volto. E o ceguinho da vez, pô, Jesus, mas na minha vez, aguarda aí. A hora do almoço é sagrada.
Não vou curar agora não, é hora do almoço, é sagrado. Não, ele ficava ao ponto de às vezes não ter tempo para comer, porque Jesus tinha esse lado humano. A Bíblia fala que Jesus, você se lembra daquele episódio quando Jesus chega à beira do poço de Jacó? E a Bíblia diz que veio uma mulher, primeiro chegou Jesus com os discípulos, aí os discípulos falaram assim, cara, o mestre está cansado, está com fome, vamos até o vilarejo pegar comida. E eles saem, Jesus fica sozinho, chega aquela mulher que começa a conversar com Jesus, e ele diz, olha, você já teve um monte de marido, e esse que você tem nem de marido é, você está vivendo amaziada com ele. E, eu estou vendo que você é profeta. Já leu essa passagem, não já? Eu já preguei sobre isso aqui. Os discípulos foram buscar comida, por quê? Porque Jesus estava com fome, porque ele era ser humano de carne e osso. Mas ele agiu em N vezes com bondade, com compaixão, com benignidade, com humildade, e não com poder. Quando a gente pensa em Jesus, falando as mesmas obras que eu faço, vocês farão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça não é Jesus perdoando, não é Jesus amando, não é Jesus servindo. A primeira imagem que vem na nossa cabeça somos nós impondo as mãos na cabeça do cego e o cego enxergando. Botando a mão no aleijado e o aleijado ficando curado. A gente se imagina andando sobre as domingo de sol, e eu lá em Copacabana, em cima das águas. O povo todo olhando e dizendo, isso é o poder de Deus, gente. Aquela montanha de gente se ajoelhando na areia, se convertendo, eu andando sobre as águas. Vem uma onda, eu dou uma pulinha, e aleluia. O povo se convertendo. A gente pensa assim. A gente não pensa nunca em Jesus perdoando, em Jesus tendo compaixão, em Jesus falando palavras de conforto para alguém que está no desespero. A gente não pensa, a gente só pensa nos milagres, no poder, na força. Esquece um pouquinho esse lado divino, o lado do poder, e pensa um pouquinho no lado humano para você ver quantas vezes Jesus agiu somente com base no amor, na humildade, na bondade, na benignidade, servindo. Todos nós aqui, 100% de nós, todos nós, estamos sujeitos aqui a sentir alguma coisa negativa contra alguém que nos fere, contra alguém que nos magoa. Isso aí é natural do ser humano, só que nós precisamos aprender a dar espaço e vez para o amor de Deus e liberar perdão. Não é um amor natural, é amor ágape, é esse amor sobrenatural. Quando você lê a Bíblia e você vê 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Caramba, aquilo ali a nível humano é ilusório, é utópico. Mas quando você entende que ali está sendo falado sobre ágape, ágape tudo suporta, ágape tudo espera, ágape perdoa tudo, porque ágape é o amor sobrenatural de Deus, e a gente precisa dar espaço para ágape no nosso coração, amém? Um coração cheio de raiva, cheio de ódio, de ressentimento, de ira, de mágoa, é um terreno fértil, fácil, para o diabo vir e lançar pensamentos errados, semear pensamentos errados, e com isso impedir a sua fé de agir em cima dessa base sobrenatural que é o amor ágape. Para o diabo é mole quando ele encontra em você mágoa, ressentimento, ira, e quando a gente começa a viver com base nas coisas do passado, pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Você fica pensando no passado, o que você sofreu. Todo mundo aqui, todos nós aqui, hoje em dia está falando sobre esse negócio de nas escolas, cuidado com bullying. Todo mundo sofreu bullying aqui. Tem alguém que não sofreu bullying? Só quem fez bullying. E quem fez bullying foi aquele que foi mais esperto do que o outro. Antes que faça comigo, faço eu com ele. Sai para lá, baleia! Sai para lá, rola de poço. Lá vem uma espiga de milho. O cara não podia nem ser louro. Lá vem uma espiga de milho. Aí o camarada não podia se andar um pouquinho mais tortinho. Lá vem a corcundinha. Todo mundo aqui sofreu bullying. Alguém ficou faltando pedaço? Caiu o braço, caiu a mão? Todo mundo. Mas quando a gente começa a viver com base nas coisas do passado, pastor, o senhor não sabe o que eu passei, eu apanhei demais quando era criança. Eu também. A gente fica pensando nas coisas, e quando você fica amarrado no passado, literalmente é isso, você não vê, mas emocionalmente, espiritualmente, você está se amarrando numa baita corda de bungee jumping. Sabe, não sei quem aqui já pulou de bungee jumping. Já tem alguém que já pulou de bungee jumping? Não, já pulou? Esses dois aqui é paz e amor ou 2 vezes? 2 vezes, Sandro? 1 vez? Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu, ainda bem que foi uma só, porque se você pulou uma vez só, isso significa que você foi levado por um impulso. Se fosse duas, você era maluco. Meu Deus! Mas o que é o bungee jump? Você se amarra numa corda, um elástico dessa grossura, aquilo prende nas tuas costas, você chega lá e se joga, mas você sabe que vai chegar numa determinada altura que o elástico vai te puxar de volta. E a gente, quando a gente fica vivendo com base nas coisas do passado, é se amarrar numa corda de bungee jump. Aí Deus quer te fazer prosperar. Vamos para frente, aleluia. Deus é bom. Mas quando eu era pequeno, e o fulano me magoou, e o ciclano acreditou com ódio dele, e volta. E a gente vive nesse vai e vem, por causa de coisas do passado. E a gente precisa aprender a andar com base no amor ágape, porque a fé que produz resultado, que produz milagres, que produz coisas grandiosas, é a fé que atua através do amor ágape. Amém, gente? Jesus disse que nós, se nós formos capacitados pela força do seu Espírito, esse Espírito que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, capacitados por esse Espírito que habita em nós, nós podemos fazer as mesmas obras que Ele fez. Levante uma das suas mãos e diga isso aqui comigo. Se Jesus podia perdoar, eu também posso. Se Ele podia amar, eu também posso. Se Ele podia servir, eu também posso. Cara, você sabe qual é a maior desculpa que a maioria das pessoas dá para não servir? Eu não tenho tempo. Jesus também não tinha. Jesus vivia tão assoberbado que às vezes eu citei para você, ele não tinha tempo nem para parar para comer. Mas ainda assim ele não desistia de servir, porque a fé de Jesus atuava através de ágape, um amor sobrenatural. Então ele não dava bola nem para o cansaço, ele não dava bola nem para a fome, ele simplesmente se disponibilizava para servir ao ponto de... Porque, gente, o natural do ser humano não é querer servir, é querer ser servido. É muito mais cômodo ser servido do que servir. O que você prefere? O que você acha a situação mais ideal? Você está sentado no sofá da sua casa, assistindo um bom vídeo e alguém te trazer um copo d'água? Ou você está sentado assistindo o mesmo vídeo e alguém pedir para você trazer a água? Hã? Vou pegar. Nem precisa, não é má vontade. Não, agora já levantei, agora eu vou. Pronto, já começou o estresse. Estava assistindo o filme para desestressar, num copo d'água já estressou tudo de volta. Veja bem o seguinte, você se livrar desse lixo espiritual e emocional, eu digo que é um lixo emocional e espiritual porque isso tudo, mágoa, ira, ressentimento, ódio, trauma, isso tudo está no nível das emoções, mas afeta o espírito, bagunça com o espírito. Está no nível do emocional, mas bagunça com o teu espírito. Livrar-se desse lixo emocional não é uma tarefa que você consiga realizar pelas suas próprias forças. E as pessoas, elas acabam concluindo isso. Às vezes, quando o problema é muito profundo, ela acaba concluindo de uma forma tão clara que ela procura alguém para ajudar. Ela procura um psicólogo, ela procura um curso de coach, alguma coisa que dê um jeito dela se livrar daquele lixo emocional. O que ela não sabe, às vezes, é que o psicólogo também tem problema. Ela não sabe que você está chegando para resolver. Não, deixa eu falar, você não é psicólogo, olha só, eu tenho um problema com o meu filho. Lá, o psicólogo fala assim, eu também tenho com o meu. Nada contra os psicólogos, ok, gente? Pais aí, psicólogos. Sem problema. Mas a verdade é que sozinho você não consegue. Você precisa orar e pedir a Jesus que Ele te capacite com poder e com graça para você pegar esse lixo e jogar fora. Não é fácil perdoar. Mas olha só, se Jesus pôde dizer, Pai, perdoa essa turma que está me pregando nessa cruz, porque eles nem sabem o que eles estão fazendo, se Jesus pôde fazer isso contra quem o estava assassinando, torturando, matando numa cruz, você pode perdoar quem te ofendeu. Ainda que tenha causado um trauma tremendo na sua vida. Hã? Não é um amém muito fácil de dizer não, mas tem que dizer, amém. Agora veja só o seguinte, quando você age como Jesus agia, você vai obter os mesmos resultados que ele obtinha. É simples. Todo mundo aqui sabe, você só tem um jeito de copiar uma receita e falhar, é você tentar inventar e mudar a receita. Se você copiar a receita do jeito que foi ensinado, o resultado que você vai obter é exatamente o mesmo que o chefe conseguiu.
Você seguiu os passos, fez exatamente como o chefe botou na receita. Você vai fazer, vai dar o mesmo resultado, claro. Você não tentou inventar a roda de novo, não tentou botar mais sal nem menos sal, não tentou botar mais ingrediente nem menos ingrediente, copiou igual, vai obter o mesmo resultado. Se você agir como Jesus agia, você vai obter os mesmos resultados. E o primeiro resultado é que o Pai vai te abençoar e as pessoas à sua volta serão abençoadas por tabela. Glória a Deus. Primeiro resultado, o Pai vai te abençoar, e as pessoas à sua volta vão ser abençoadas e vão ser tocadas pelo próprio Deus a quem você serve, a quem você cultua, a quem você louva. Quando você se disponibiliza a fazer as mesmas coisas, a agir como Jesus agia, a servir como Ele servia. Quando você se disponibiliza para isso, a partir disso, você vai começar a ver as promessas de Deus se cumprindo de uma forma extraordinária. É a partir daí que você começa a ver as promessas de Deus se cumprindo de uma forma extraordinária, porque se por um lado o caminho da graça sempre esteve aberto, agora o caminho da fé vai estar completamente desobstruído, porque a fé que resulta é a fé que atua através do amor. Entenda só o seguinte, a graça é como um poço, e esse poço o inimigo sempre tenta entulhar esse poço, para impedir a fé de receber aquilo que Deus dá pela graça, porque tudo que Deus te dá pela graça, mas você recebe pela fé. Então não há nada que possa impedir Deus de continuar te abençoando pela graça, nada. Mas se você perguntar em algum lugar, o que pode fazer a graça de Deus parar de fluir na vida de uma pessoa? A resposta que virá imediatamente, o pecado, pastor, aleluia! Pecado vai impedir a graça. Justamente o pecado é a única coisa que não faz a graça parar de fluir. Pelo contrário, aonde superabunda o pecado, há uma superabundância da graça. Então, quanto mais houver pecado, mais força a graça vai fluir. Não é a graça, não é o pecado que impede a graça de fluir. O que segura e entulha esse poço e faz com que essa graça fique tentando sair, é exatamente a falta de perdão, é a falta de fazer e agir como Jesus agia. É a falta de perdão, é a falta de amar o próximo, é a falta de servir. Quando a gente se disponibiliza somente a pensar em nós mesmos, a gente está entulhando o poço, impedindo que esse fluxo venha, porque tudo que Deus dá pela graça e nada pode impedir Deus de fazer esse fluxo acontecer. E eu garanto que talvez haja uma penca de bênçãos que estão boiando aí em cima da sua cabeça, esperando você jogar fora esse lixo espiritual para se derramar sobre você. Só esperando para se derramar sobre você. Quando você age como Jesus, não quando você agem, não, ou quando você age, ou quando vocês agem. Como Cristo agiu, você experimenta a provisão divina milagrosa. Presta sua atenção nisso. Lucas 12, 31 a 32, são os mesmos princípios que Jesus ensinou em Mateus 4, 5 e 6. 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Aqui em Lucas é o Sermão da Planície. Jesus usa outras palavras, fala de um jeito diferente, mas o princípio é o mesmo. Olha só como é que Jesus termina esse discurso. Ele diz: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que comer, o que beber, o que vestir, grana para pagar esse boleto, para pagar essa conta. Isso te será acrescentado. Então não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O reino já pertence a você, já foi dado. Não é algo que você vai herdar algum dia, já é parte da tua herança presente, para ser desfrutada hoje, aqui e agora. Dá só uma olhada no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso não pode ser olhado simplesmente como poesia. Isso tem que ser visto como uma realidade que pertence a nós, tem que acontecer. Por que não está acontecendo na vida de todo mundo? Por que na vida de muitos crentes falta isso, falta aquilo, falta tudo? Porque é preciso pegar esse lixo espiritual e emocional e jogar fora. E se disponibilizar para servir independente do meu passado, da minha história, dos traumas ou sei lá o quê. Me disponibilizar para agir como Jesus agia. Olha só o Salmo 34 no versículo 10. Os leões sofrem necessidade e passam fome. Os leõezinhos sofrem e passam necessidade e fome. Porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E essa palavra bem, no hebraico, é bem material. Não é bondade, é bem material mesmo.
É a mesma palavra que aparece aqui no Salmo 35. Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Cara, se Deus tinha prazer na prosperidade do seu servo, muito mais prazer Ele tem na prosperidade dos seus filhos. No Antigo Testamento não tinha filhos, Deus só tinha servos, não tinha opção, tem que servir, porque é a lei. Na Nova Aliança, a lei foi cumprida por Jesus. Você não tem mais obrigatoriedade nenhuma de servir. Você agora serve porque você se voluntaria, você se apresenta para servir por um toque e um convencimento do Espírito Santo. Na antiga lei era na força, porque a lei te impunha, você tem que servir. Na Nova Aliança não é por força, nem por violência, mas pela ação do Espírito Santo. Amém? E é por isso que na nova a gente não põe imposição de você servir. Em algumas outras igrejas há uma imposição e chega-se a fazer manipulação de tudo quanto é tipo. Ameaças, se você não está envolvido, se você não está progredindo, não está prosperando, ajudando a igreja a crescer, servindo como líder disso, ou como membro daquele ministério da igreja, vai vir maldição sobre a sua vida e você vai ser carcomido pelos vermes, desde o pé até a cabeça. Aí a pessoa, meu Deus do céu, eu vou me envolver, eu faço qualquer negócio, pastor. Não é por força, nem é por violência, é pela ação do Espírito Santo, é pela ação do amor de Deus. Hebreus 4,16 diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Gente, há um convite aqui, de nos chegarmos ao trono da graça, para acharmos socorro no tempo e no momento da necessidade, ok? Agora, quando você se apresenta a Deus com os seus méritos, com as suas obras, você fica não diante do trono da graça, mas diante de um trono de juízo. Não é que Deus tenha dois tronos. Então, quando vem fulano, quem é que está vindo aí? Fulano, trono do juízo. E agora quem está vindo ali? O ciclano? Vou para o trono da graça. Esse aí eu gosto, gente boa, trono da graça. E aquele ali não gosta dele não, trono do juízo. Deus não tem dois tronos, é um trono só. Mas esse mesmo trono pode ser para você trono de graça ou do juízo. Quando você se apresenta diante desse trono, com os seus méritos, as suas obras, o que você faz, o que você pode, aquele trono se transforma num trono de juízo. Não é um juízo no sentido de que Deus vai mandar você para o inferno. Mas deixa eu mostrar para você como é que isso funciona. Quem é que já apresentou o seu currículo em alguma empresa buscando um emprego? Alguma vez na vida? Com certeza, você pega lá o currículo vitae e bota lá o que você sabe, o que você pode, o que você faz e apresenta. Sabe qual é o problema? É que mais alguém também apresenta. E de repente o camarada olha para o seu currículo e vê lá, esse aqui fez curso de computação e também fala inglês, francês, alemão, japonês, fala em línguas, tá, beleza. E esse outro aqui, o currículo dele está mais capacitado. Então você entra em juízo, você é julgado, pesado, e o cara diz, não, esse currículo é melhor, o seu não é ruim, mas esse é melhor, então você está fora, perdeu o emprego. Quando você apresenta as suas obras, esse currículo, adivinha com o currículo de quem Deus compara o seu? Ele pega o currículo que você apresenta e compara com o currículo de Jesus. Você vai perder sempre. Não tem jeito de você suplantar o currículo dele. Por isso, diante desse trono, o trono do juízo, você perde sempre. Mas diante do trono da graça, você não tem que apresentar justificativa nenhuma. Tudo que você tem que dizer é, Senhor, eis aqui o teu filho, eu me apresento a ti, meu Pai amado, eu preciso de ajuda, de socorro, e Deus te ajuda. E Deus te socorre. Porque você não chegou para apresentar um currículo, você chegou para apresentar uma necessidade, você não chegou para julgar a você mesmo ou apresentar o quanto você merece, mas para pedir graça, aquilo que você não merece. Porque graça é favor e merecido. É aqui aonde o poder e a graça flui. É nesse lugar onde a graça de Deus flui. Pastor, tem sempre alguém para fazer uma pergunta. Mas e a crise, pastor? A crise está braba. Meu irmão, toda crise é uma oportunidade para Deus realizar grandes milagres. Se você der uma olhada no Antigo Testamento, você vê que os maiores milagres aconteceram exatamente no meio das maiores crises. Os maiores milagres aconteceram, aqueles que marcam a nossa cabeça, que ficam registrados quando a gente lê
São conta de grandes crises. E ali Deus fez grandes milagres. Toda crise é uma oportunidade para Deus realizar grandes milagres. Quando você age como Cristo agiu, você vai vivenciar os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. É simples, haja como Cristo agiu. Se disponibilize para servir, perdoe, ame, ande em humildade, benignidade, bondade, e com certeza Deus vai começar a revelar para você os planos e propósitos que Ele tem para a sua vida. Sabe que, estatisticamente, é mais provável você pegando macarrão letrinha, jogando para o alto. Eu não estou falando para você de crença, não estou falando para você de fé, eu agora estou falando para você de ciência, estou falando para você de matemática, estou falando para você de cálculos feitos em supercomputadores. A probabilidade de você pegar macarrão letrinha, jogar para o alto, e quando cair no chão, já caiu uma obra de Shakespeare, pontuada e revisada, do que o universo ter vindo a existir por um acaso. Matematicamente, é mais provável jogar macarrão letrinha para o alto, e quando cair, já tem uma obra completa de Machado de Assis, do que o universo ter vindo a existir por um acaso. Não, as pessoas pensam, mas o universo veio a existir a partir do nada. Meu irmão, do nada, nada vem. Existe um princípio que alguns cientistas advogam, chamado princípio antrópico. Eu estou falando para você agora de princípios de ciência, não estou falando de crença nem de fé. Cientistas que acreditam no criacionismo, que houve um criador, não necessariamente o Deus da Bíblia, mas que houve uma inteligência superior que criou tudo isso, que houve um Deus que criou tudo que existe. O universo inteiro, eles chegaram à seguinte conclusão: o universo inteiro existe com um propósito, e o propósito da existência do universo é sustentar a vida que existe no planeta Terra. Tudo, galáxias que estão a milhares de anos-luz daqui, só existem porque tudo que existe, existe com o propósito de sustentar a vida no planeta Terra. Há um conjunto de forças que se equilibram com a existência das galáxias aqui, ali e acolá. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela é, dentre as galáxias que estão aqui por perto, uma das mais tranquilas. A maioria das outras galáxias vive numa tormenta, numa espécie de furacão cósmico, onde seria impossível existir vida. Mas, coincidentemente, nessa galáxia, ela ficou livre das tempestades cósmicas, porque todas as outras galáxias à sua volta atraíram essas tempestades, deixando essa aqui em paz. Se você olhar para a Via Láctea, todas as galáxias, elas têm um formato arredondado ou ovalado. Se você olhar, elas parecem uma espiral. Por que elas são uma espiral? Porque todas elas estão sempre num furacão cósmico. Mas a Terra está localizada num ponto da Via Láctea, numa periferia, onde existe uma calmaria cósmica. Se nós estivéssemos no centro da Via Láctea, talvez a Terra existisse, mas vida não existiria. Nós estamos diante de uma estrela de quinta grandeza. Não é uma estrela de terceira, nem de quarta, nem de sexta, mas de quinta grandeza. E essa estrela tem o tamanho exato para nos manter onde a gente está, sem que a força gravitacional nos puxe para dentro dela e a gente vire churrasquinho de pedra. Além disso, essa Terra, esse planeta está numa distância tal do Sol que não é mais perto, porque se fosse mais perto, torrava. Se fosse mais longe, congelava. Mas na distância que nós estamos, propicia a vida. A Terra, ela tem a quantidade, a força gravitacional, é a força de todas as forças cósmicas do universo. A força gravitacional é a mais fraca. Ela perde para a força magnética, ela perde para forças nucleares, é a força mais fraca. Mas ela é o suficiente para manter o ar preso por aqui, para que você possa respirar, e manter você aqui de pé, sem que você saia voando ou seja esmagado pela gravidade. Ela tem a medida exata para que você fique de pé. Se fosse maior, não nascia nada. Você ia ser desse tamaninho. E você ia ter, você está reclamando porque está com 54 quilos? Você ia ter 89. Desse tamaninho com 89 quilos. Que miséria, hein? Aquela gravidade puxando. Ia ter dieta que ia dar remédio. E mais,
A face da terra, a superfície da terra tem a espessura certa, porque se fosse mais grossa, a força gravitacional não deixava nenhuma planta brotar. Se fosse mais fina, ia ter terremoto para todo lado e você não podia nem morar em casa alguma, porque ia levar tijolada na cabeça todo dia. Tudo coopera, na verdade, para a manutenção e sustento da vida. Agora, quando eu entendo que o princípio antrópico diz para mim que todo o universo existe de forma a sustentar a vida na face da terra, e sendo agora eu alguém que crê em um Deus amoroso, um Deus que é Pai, eu entendo que você e eu nascemos com um propósito. Você não está nesse mundo a passeio. A sua vida tem um propósito. Pastor, como é que eu descubro esse propósito? Estou orando para receber o propósito. Enquanto você não se disponibilizar para servir, Deus não vai conseguir mostrar para você qual é o propósito da sua vida. Nunca. Porque você está só servindo a você mesmo. E Deus não te chamou para se servir. A Bíblia diz que Jesus deixou para nós exemplo para ser seguido. Qual é o problema dessa palavra, dessa frase bíblica? O apóstolo Paulo diz que Jesus deixou para nós exemplo para ser seguido. Aí a igreja ouve isso, vê isso, e ouve pregações que diz, Jesus deixou exemplo para ser... Nós temos que sofrer mesmo, gente, porque Jesus sofreu. É o exemplo que ele deixou. Então a gente tem que aguentar firme, porque Jesus aguentou. Mas o exemplo que a Bíblia cita não é esse. Você tem que discernir que há sofrimento e sofrimento. Há alguns sofrimentos que são impossíveis da gente não passar. Por exemplo, sermos perseguidos por causa da palavra. Isso aí é previsto na Bíblia, não tem por onde. Se bem que no Brasil, isso é até moleza. Porque no Brasil, qual é o tipo de perseguição que você pode sofrer? É alguém que faz pouco caso da sua fé. Tu é crente, é? Tu é crente naquela igreja? Ih, ó, teu pastor vai ser preso, hein? Tu é crente, agora está dando dinheiro para os pastores, otário. É o máximo. É o máximo. Mas se você for servir a Deus na Síria, se você for servir a Deus nos Emirados Árabes, aí você está em risco de perder a cabeça. É um pouquinho pior. Esse tipo de sofrimento não tem como escapar. Faz parte. Agora, falta de emprego, miséria, depressão, doença, família toda arrebentada, isso aí é o diabo entrando na sua casa para causar desgraça, e a esse tipo de sofrimento você não pode abraçar, não pode tolerar, não pode dizer, não, Jesus que sofreu também, então, não, coisa nenhuma, está amarrado, sai fora, capeta marretada na cabeça do diabo, tem que mandar a marreta com força na cabeça dele, amém, gente? Amém. Entender que o exemplo que Jesus nos deixou para nós seguirmos é o exemplo do serviço. É para nós olharmos para o exemplo de Jesus em serviço e nos dispormos a servir. Amém, gente? Amém. Só que existe um mito nas igrejas, e esse mito é o que atrapalha os crentes de servir. É um mito. O mito diz o seguinte: Deus tem um propósito para você, só que você tem outros planos. A sua vontade e a vontade dele dificilmente coincidem uma com a outra. Mas como a vontade dele é o que tem que prevalecer, o que ele vai fazer? Como ele é Deus, ele é soberano, você é um rato, você não é nada, você é um verme, o que ele vai fazer? Ele vai te torcer, ele vai te espremer para você sofrer e aprender a abrir mão dessa porcaria, dessa sua vontade, para abraçar a vontade dele. É isso que é ensinado por aí. Aí as pessoas chegam a dar testemunhos. Gente, eu nunca quis ser pastor, eu nunca quis ser missionário, mas Deus me pressionou, e eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria era ganhar dinheiro, eu queria era ter mulheres e champanhe, e aí Deus foi me pressionando, e aí de repente quando eu vi, eu estava num leito de hospital, numa miséria danada, gastei o meu dinheiro todo, e ali naquele sofrimento estava quase morrendo, dando os últimos suspiros, aí eu disse, Senhor, eu vou ser missionário, aí Deus me curou. Ali Deus me curou, então porque agora eu agora estou fazendo a vontade dele que não é a minha. Isso é uma mentira gigantesca, só para causar manipulação emocional nas pessoas. Por que isso? Por que eu posso afirmar para você que isso é uma mentira? Porque hoje na nova aliança a sua vontade e a vontade de Deus se tornaram uma só. Não existe mais essas coisas, você tem que abrir mão dos seus sonhos para servir a Deus. Mentira, pelo contrário, você tem agora que abraçar os sonhos para Deus trazer eles à existência, porque foi Ele que plantou esses sonhos no teu coração. Foi Ele que plantou esses sonhos no teu coração. Não foi você, não foi o diabo. Deus plantou esse sonho no seu coração.
Esse mito gera muita confusão. Eu sei que já começa alguém a pensar, pastor, quer dizer que Deus hoje não faz nada, gente forçado? Nada. Mas e Jonas, pastor? E o tal do Jonas? Como é que fica? O tal do Jonas foi na força, pastor. Como é que foi isso? Você tem que se lembrar que Jonas era um profeta da antiga aliança. E na antiga aliança ninguém tinha o Espírito de Deus habitando dentro de si. O camarada tinha uma vontade, Deus tinha outra. Por isso tinha que ter a lei, tinha que obedecer a lei. Deus falou, não quero. Eu quero mais é que Nínive se exploda. Eu quero que venha fogo do céu. Eu vou comprar uma passagem e ir para o outro lado. Aí lá no meio, aí Deus teve que fazer. Não, tu tem que fazer aquilo que eu falei. Então tempestade. O pessoal do navio, quem é? Quem é o culpado? Aí Jonas... Sou eu, pumba, joga o camarada fora, aí no ventre do peixe, Jesus, meu Deus, agora eu estou entendendo, é verdade e tal. Aí o peixe liberou o cara, agora vai. Na nova aliança, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, não é mais por força nem por violência, é pela ação doce do Espírito Santo, a ação amorosa do Espírito Santo em nós, nos fazendo que a nossa vontade bata com a dele, plantando em nós novos sonhos. Jeremias 29:11, deixa eu mostrar isso para você, a perspectiva da nova aliança, começando até com a antiga. Na antiga aliança, profeticamente, Deus já disse para nós, eu é que sei que pensamentos, que planos, que sonhos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz, de shalom, prosperidade, cura, vida abundante, família abençoada, e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Cara, mano, eu não estou vendo aqui um versículo dizendo, eu, Senhor, entro de sola, para esmagar a tua vontade, para que você faça a minha. Não, ele está dizendo aqui que ele trabalha justamente para que os nossos sonhos sejam realizados. Sabe, 1 Coríntios 6,17 diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Se tornou um espírito com ele. Caramba, só existe um tipo de pessoa que tendo um só espírito tem dois pensamentos diferentes. É uma pessoa que sofre de uma coisa chamada esquizofrenia. Então uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela sofre, é uma doença. Mas alguém que tem uma mente sadia, por ser um só espírito, se você é um espírito com Deus, a vontade dele agora é a sua é a dele. Amém? Não existe mais essa separação. Filipenses 2,13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer, vontade, quanto o realizar, ou seja, Ele é quem te capacita para realizar aquilo que agora se tornou a sua vontade. Amém? Segundo a sua boa vontade. Hoje em Cristo, a sua vontade se confunde com a vontade dEle, porque você e Deus são um só Espírito. Nós e Deus somos um só Espírito com Ele. Amém, gente? Veja bem o seguinte, você nem precisa ser um cientista da NASA, não precisa ter pós-graduação em teologia, para discernir quando um pensamento, quando um desejo, quando um sonho é de Deus ou é do diabo. Você não precisa falar, mas esse pensamento aqui, esse sonho, é de Deus, é da carne, é do diabo, de onde veio? Senhor, me esclarece. Quer dizer, um pensamento que diz para você, vai e adultera. Senhor, isso é de Deus. És tu que está falando, meu Pai. Oh, meu Deus, me esclarece. Vou pedir um aconselhamento ao pastor. Você não precisa de aconselhamento. Você só precisa de 2 neurônios funcionando, o tico e o teco, um que vai e outro que vem. Tiver 2 neurônios funcionando, você já sabe que um pensamento desse não é de Deus. Não precisa ter curso de pós-graduação em teologia. Um pensamento que diz para você, vai lá, mata, se vinga, rouba, mente, se envolve nessa falcatrua, vai nessa que o petrolão é mole, dá grana para eles, vai dar para você também. Está na cara que isso não vem de Deus. Agora, um pensamento que começa a dizer no seu coração, comece uma empresa, eu vou te abençoar. Você acha que o diabo quer te abençoar? Acho que esse pensamento é do diabo, pastor, é uma armadilha. Isso é a armadilha do capeta. Quando o camarada começa a duvidar e crer desse modo, é isso que dá ruim. Ele não faz nada. Mas é Deus que está dizendo, vai, abre uma empresa, eu vou te abençoar. Não, isso aí é o diabo querendo me pegar numa armadilha, porque em tempo de crise ninguém abre empresa, isso não pode ser de Deus. O cara começa a raciocinar com raciocínios humanos, em vez de seguir a direção do Espírito. Quando você ouve no seu coração alguma coisa que diz, abençoe aquela pessoa que está passando por um perrengue financeiro danado. Ah, mas não é crente, não interessa, Deus falou para você ajudar, vai lá e ajuda. Ah não, mas acho que é o diabo. Quem é o diabo, rapaz? Está na cara que isso aí é Deus. Um pensamento que diga no seu coração, se envolva no projeto da sua igreja para levar auxílio médico às comunidades carentes. Você acha que o diabo vai fazer esse convite para você? Você acha que você tem que ficar pensando e discernindo, será? Meu Deus, fala comigo, meu Deus, confirma. Que mané confirma? Deus não é urna eletrônica, não?
já falou. Acabou. Você não precisa, sabe? Você, presta sua atenção numa coisa. A gente ainda é levado, embora, eu estou surpreso porque eu fui pegar, nessa coisa de querer ver o que eu ia pregar hoje, eu peguei lá, eu tenho num armário, uma penca de fichários, de esboço de pregação, quando eu ainda fazia na mão, tem uma penca lá. Eu comecei a pegar aquilo, eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, mas eu preguei isso aqui semana passada. Coisa que eu preguei há 30, 20 anos atrás. E olha só, já está aqui, já estava escrito. A gente fica às vezes querendo inventar a roda de novo, quando a roda já está inventada. Irmão, você se disponibiliza para servir, haja como Jesus agiu, e Ele vai abençoar. Ah, pastor, mas eu acho que eu não tenho jeito com criança. Não interessa, vai lá, se apresenta na geração nova. Vai fazer lá. Sabe, hoje de manhã, quantas crianças que tinham aí na geração nova hoje de manhã? No culto de 10h30 tinha 175 crianças. Na faixa de 4 a 5 anos, tinha 40 crianças. Tu imagina. Gente, não importa se você tem jeito com criança. Numa turma de 40 crianças, mesmo com jeito sem jeito, vai dar ruim. Com pedagogia, sem pedagogia, com psicologia, sem psicologia, aquela montanha de criança vai dar ruim. Ah, mas eu não tenho jeito, eu não tenho curso, eu não tenho isso, não interessa. Não é porque tem jeito, você acha que Jesus tinha jeito para ir para a cruz? Eu vou nessa, porque eu acho que eu tenho jeito nesse negócio de crucificação. Pô! Não é por aí, cara. Não é por aí. É simplesmente pela disponibilidade de servir. E tem mais, não é uma questão de alguém dar para você um crachá ou uma camisa escrito alguma coisa. Você tem que vestir a camisa da igreja, a camisa da nova. Ponto final, acabou. Você está chegando lá na recepção, está passando lá no hall, antes do culto começar, olha só como é que funciona. Você não está escalado na recepção, você não está escalado para cantar, você não está escalado para berçário, para nada. Você está chegando para assistir o culto, passou ali no hall, você tem que criar um clima de alegria, um clima de bem-vindo. Você passou, tem uma pessoa que você nunca viu, você está pensando nos seus problemas. Você não está pensando no problema de ninguém. Você está passando por ali. E de repente você, está o Gabriel, fica em pé aí. Está lá o Gabriel, eu não conheço o Gabriel. Nunca vi, mas ele já está na igreja ou não está na igreja, eu não sei. E eu estou chegando e de repente eu venho. Ih, cara, primeira vez que tu está vindo aqui na Nova? Pô, cara, bem-vindo, que legal, pô, seja bem-vindo. Cara, ó, olha, essa igreja é uma benção, o pastor, cara, demais o pastor, é praticamente um anjo, o cara é fantástico. Você vai se amarrar, deixa eu te mostrar a igreja, ó, geração nova aqui tem o pessoal da música, tu toca algum instrumento? Pô, tem o pessoal da música e tal, tu é solteiro, deixa eu te apresentar uma gata aqui. Cara! Você fica esperando alguém fazer e do nada vem. Então eu tenho que me posicionar para servir. Sabe, às vezes coisas pequenas, parecem que são pequenas, mas tem relevância. Sabe, de repente você ajudar na recepção, ajudar no Nova Café, se disponibilizar para ser o líder de um grupo de conexão. Se disponibilizar para ser, de repente, o hospedeiro de um grupo de conexão. Ah, pastor, mas o grupo de conexão, a gente ser hospedeiro é complicado. Aquele pessoal na nossa casa toda semana. Eu também acho. É complicado. Aí você ainda tem que preparar café, sanduíche para aquela turma. Então o que você faz? Cara, eu não estou pensando agora em deixar minha casa para sempre como uma hospedaria do grupo de conexão. Mas eu posso abrir a minha casa pelos próximos 3 meses. De repente, dentro do grupo, a gente faz um rodízio, alguém também se disponibiliza. Se ninguém se disponibilizar, a gente fala com o pastor Jorge e ele acha algum outro lugar para a gente ir levar o grupo. Mas eu não vou deixar de servir por causa disso. Sabe, eu não sei se eu tenho jeito para ser líder, eu não tenho, mas eu vou me disponibilizar, eu vou me apresentar lá, eu vou passar por um processo de aprendizado, de ensinamento, mas eu vou nessa porque eu quero servir, eu quero ajudar alguém, eu quero de repente aprender um pouco melhor para de repente dar aula no curso Alfa. Eu vou fazer o Alfa para aprender e me tornar professor do Alfa. Pô, deve ser uma benção. Vou ensinar o pessoal sobre batismo nas águas. Pô, deve ser muito legal. Eu vou ajudar no dia do batismo. Vou chegar aqui e vou lá com entusiasmo, vou orar junto com o pessoal, vou entusiasmar eles. Eu vou servir. Eu não vou ficar de bobeira só assistindo a banda passar. Eu quero fazer parte da banda. Amém? Eu não quero ficar assistindo simplesmente a banda passar. Deixe Deus te guiar e lembre-se, a Bíblia diz lá em Tiago que toda boa dádiva, todo dom bom, todo dom perfeito vem do nosso Deus. Meu irmão, presta atenção, você quer as coisas grandes e maiores?
vocês farão as mesmas coisas que eu faço, e obras maiores farão. Você quer as obras maiores? As obras maiores é andar sobre as águas, as obras maiores é enfermos serem curados, os endemoniados serem libertos, os pães e peixes serem multiplicados. Você quer isso? Olha o princípio bíblico: seja fiel no pouco, e eu te coloco sobre o muito. Você começa servindo, Deus começa a te revelar os propósitos e planos para a sua vida, Deus começa a te usar poderosamente para que milagres aconteçam, pessoas sejam abençoadas e curadas, mas você não está preocupado em fazer milagre, você está preocupado em servir. O resto vem a reboque, como consequência, simplesmente vem como consequência. É só isso, você se dispõe a servir e Deus te usa de maneira poderosa. É uma disponibilidade para servir, como Jesus se disponibilizou. Sabe, quando você se coloca nessa postura, é fatal, mas cedo ou mais tarde, os milagres vão começar a acontecer. Haja como Jesus agiu. Até os 30 anos de idade, tudo o que Jesus fez foi ser um bom filho e um bom trabalhador, junto com seu pai adotivo José, que nem era necessariamente um carpinteiro. A gente pensa que Jesus era um carpinteiro, mas a palavra que é traduzida como carpinteiro, na verdade ela está muito mais para pedreiro, porque em Israel tem muito pouca madeira, mas tem muita pedra, e provavelmente a função de José era um construtor de casas, e Jesus estava ali ajudando José a quebrar pedra, a serrar madeira, a fazer móveis. O que Jesus fez desde que nasceu até os 30 anos de idade? Absolutamente nada de extraordinário, somente coisas naturais. Pastor, mas eu já ouvi falar do evangelho X ou Y que diz que Jesus fez quando era criança milagres. Tem uns evangelhos que foram escritos 300, 400, 500 anos depois de Cristo, pelos gnósticos, que são evangelhos que viajam na maionese. Aí os caras querem provar para você que Jesus era amante de Maria Madalena, e que ele teve uma penca de filhos com ela, morreu e foi para a sepultura. O que o pessoal não te diz é o resto que está escrito nesses evangelhos. Porque você, quando lê esses evangelhos, você começa a descobrir que naquele tempo o pessoal já fumava maconha. Da braba. Esse mesmo evangelho que diz que Jesus era amante de Maria Madalena, diz que quando Jesus era criança, olha como é que o pessoal viajava, diz que quando Jesus era criança, ele era uma criança terrível, moleque genioso. Então, como ele brincava com as crianças da vila de Nazaré, ele brincava com as crianças, mas ele não gostava de perder. Ele não sabia perder. Então naqueles joguinhos, quando ele perdia, o que ele fazia? Ele era poderoso, ele esticava os dedos na direção da criança, e a criança, pum, caía morta. Aí os pais das crianças que estavam morrendo vieram reclamar com José. Ô José, esse teu filho está matando as crianças, nossas crianças, você tem que pegar suas trouxas e se mudar de Nazaré, vai embora. Aí José vai dar uma bronca em Jesus. Jesus, você está vendo que vexame que está fazendo a nossa família passar, você matando as outras crianças. Aí Jesus, muito genioso que era, vira-se para José e diz: a você, que é o meu pai adotivo, eu vou respeitar, mas a esses aí, todo mundo ficou cego. Quer dizer, os pais que já tinham perdido os filhos ainda ficaram cegos. Quem é que escreveu isso? Alguém que estava absolutamente doidaço, viajando nos anéis de Saturno. Total. Até os 30 anos de idade, Jesus não fez absolutamente nada de extraordinário ou sobrenatural. 30 anos aguardando, esperando para fazer o primeiro milagre e transformar água em vinho. E foi um milagre tão assim que até tem pastor que critica, não aceita esse negócio de Jesus tem que transformar milagre em vinho, água em vinho. Onde é que já se viu? Não curou ninguém, não abençoou ninguém, não serviu para nada. Comigo é diferente. Você vem aqui que poder. Eu ouvi um pastor falando uma dessa. Mas olha só, gente, 30 anos. E Jesus não fez absolutamente nada de extraordinário, só coisas naturais, servindo, sendo um bom filho, um bom funcionário. Quando chega aos 30 anos, começa o ministério dele, bumba, um milagre atrás do outro. Claro, passou um tempo servindo, aprendeu a servir. E a gente quer os milagres sem o serviço. Uma coisa não funciona sem a outra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?